Bom dia, você está bem? Shalom, aleluia. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Você sabe que a alegria é fruto do Espírito. O que é fruto de algo? A gente costuma ouvir muitas vezes, o sucesso é fruto do trabalho. Ou seja, o trabalho ele vai trazer o sucesso. O Espírito ele vai trazer a alegria. Porque o fruto do Espírito é a alegria. Então nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que cremos. Então independente de como esteja a sua situação, do que você esteja sentindo, do que você esteja vendo, do que você esteja vivendo, você pode sim se alegrar no Senhor. Porque a alegria, a nossa alegria, ela não depende de uma circunstância externa. Nós vivemos pela fé. E a fé, ela não se apoia nos sentidos. Ela se apoia naquilo que nós temos a certeza que vai acontecer. Mesmo que nós não estejamos vendo, mesmo que nós não estejamos sentindo. Então eu quero te dizer nessa manhã, se alegre no Senhor. É interessante que o apóstolo Paulo disse, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E quando a gente vai ver o contexto, lá em Filipenses, quando ele escreveu isso, ele estava preso. Então alguém pode pensar, o apóstolo Paulo acho que estava vivendo um grande momento ministerial, um grande momento na sua vida com Deus, quando ele escreveu essa carta, que é também chamada de carta de alegria. Porque várias vezes ele disse, se alegrem, se regozijem no Senhor. E aí quando alguém vai ver a situação que ele estava, preso injustamente, porque estava pregando a palavra, porque estava se levantando contra um sistema mundano, e ele estava preso. E não era uma prisão simples. Eu sei que prisão nunca é boa, mas ele estava em um lugar subterrâneo, frio, úmido. Historiadores falam sobre a situação em que eram as prisões na época, e eram muito piores do que elas são hoje. E nessa situação ele diz, alegrai-vos no Senhor. Então imagine eu e você, que não estamos na mesma situação que Paulo, o quanto devemos nos alegrar no Senhor. Amém? Então nessa manhã a gente vai falar sobre quem somos em Cristo. Esse é um tema muito importante para nós, porque à medida que nós renovamos o nosso entendimento, a gente pode experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então à medida que eu renovo a minha mente sobre quem Deus é para mim, eu entendo cada vez mais quem eu sou em Deus. E que a habitação do Espírito Santo em mim me traz uma nova vida. E essa nova vida vai trazer para mim novos resultados. Porque quem tem uma nova vida em Cristo, ele não pode ter os resultados que ele tinha antes da vida em Cristo. A nossa vida ela é transformada, os nossos resultados eles são transformados. E os nossos frutos, aquilo que a gente vai produzir, ele é transformado, ele é mudado por causa da habitação do Espírito Santo em nós. E a gente vai ver um pouco sobre isso, sobre o quanto é necessário que a gente possa amadurecer nesse entendimento de quem nós somos, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 1. A gente vai ler alguns versículos. Gálatas 4, 1. Gálatas 4, 1 vai dizer assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então vamos parar um pouco aqui e a gente já continua. Ele está dizendo, quando o herdeiro, ou seja, o herdeiro ele é filho do dono. Então, consequentemente, ele é dono de tudo. O que é do pai é do filho. Então, o herdeiro, enquanto ele é menor, por mais que ele seja dono de tudo, e por mais que tudo que seja de posse do pai esteja destinado para estar sobre a propriedade do herdeiro, mas enquanto ele é menor, ele não difere em nada do escravo. Se você pensar um pouco, nessa época, era uma época em que a escravatura era normal.
As pessoas tinham escravos como propriedades e os escravos eles tinham diferentes funções. Alguns tinham funções muito administrativas também. Diferente do que a gente assiste em alguns filmes, existiam muitos escravos que tinham grande confiança diante dos seus senhores e eram colocados para administrar boa parte daquilo que os seus senhores tinham. Alguns escravos eram colocados, inclusive, para cuidar dos filhos desses senhores. E ele diz aqui que o herdeiro, enquanto é menor, ele não difere em nada do escravo. O escravo, estando nessa situação, ele vivia, muitas vezes, em uma situação diferente, dentro da casa do seu senhor, tendo acesso às coisas que o seu senhor tinha, às propriedades do seu senhor. E ele diz que o herdeiro não difere dele, ou seja, ele acessa as coisas, ele ainda tem algum acesso, algum conforto, mas ele não pode administrar tudo, ele não pode administrar toda a propriedade, porque ele é menor. Ou seja, ele ainda não desenvolveu a sua mentalidade, a sua maturidade, para que ele possa alcançar, usufruir de tudo aquilo que o Pai tem para ele. E Paulo fala que em nossas vidas não é diferente. E se a gente pensar, por exemplo, eu aprendi a dirigir com 11 anos. A gente morava em Moreno, né, que é uma cidade da região metropolitana, mas que parece que é interior. E Moreno tinha aquele climazinho de interior, e eu morava num bairro mais lá para dentro, e aprendi a dirigir muito novo. Mas eu não poderia pegar o carro e sair, ir para qualquer lugar, porque estaria infringindo leis. E eu não era habilitado, não tinha habilitação para isso. Eu não tinha maturidade para isso. Então, muitas vezes, a gente deixa de acessar algumas coisas, porque por mais que aquilo estivesse destinado para mim, por mais que quando completasse os 18 anos, tirasse a habilitação, eu poderia ter um carro, eu poderia ir para muitos lugares, eu sonhava com isso, eu sonhava o dia que eu teria a minha habilitação, não os 18 anos pela liberdade, mas 18 anos pela habilitação. Quanto eu queria ter aquilo, mas antes daquilo, se eu tivesse essa liberdade para ir para onde eu quisesse, para fazer o que eu quisesse, a minha falta de maturidade iria gerar riscos, não só para mim, quanto para outras pessoas. Então a imaturidade, a falta do entendimento, a falta do seu crescimento, ele vai te impedir de viver muita coisa. Então ele diz, mas está sob tutores, esse herdeiro, e curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai. O pai geralmente dizia um tempo, uma idade específica, em que o filho poderia acessar outras coisas, poderia começar a usufruir e administrar algumas coisas. No versículo 3 ele continua, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. No 4 ele diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O que ele está dizendo? Também nós vivemos sob um tempo, em um tempo passado, debaixo dos rudimentos da lei. Nós vivemos em um outro tempo em que nós não éramos, de fato, filhos de Deus. Você sabe que o pecado, o homem foi criado, colocado no Éden, em uma situação de plenitude, onde o homem era perfeito, não tinha pecado, o lugar que o homem habitava era perfeito, não tinha falta de nada, mas o pecado fez separação entre o homem e Deus. Deus criou o homem para ter uma relação íntima e contínua com o homem. Mas ele disse, não coma dessa árvore, no dia que você comer, você vai morrer. E o homem decidiu comer, por influência de Satanás e da mulher, o homem e a mulher decidiram comer. E quando comeram, imediatamente o homem morreu espiritualmente. Ele não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente de imediato. A morte espiritual é a separação entre Deus e o homem, que é a sua fonte. Quando Deus criou a terra, ele disse, produza a terra seres viventes, produza árvores, produza animais. Ele disse para o mar, produza peixes. Ou seja, o mar produziu peixe, se o peixe sair do mar, o peixe morre. A terra produziu árvores, produziu tudo aquilo que era necessário. Se você tirar uma árvore da terra, a árvore vai morrer. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem.
O homem foi criado em Deus. A partir do momento que o homem teve sua separação estabelecida de Deus, o homem morreu. Aquela morte espiritual, ela aconteceu imediatamente. A morte física, ela foi uma consequência e aconteceu anos depois. Por isso nós passamos a morrer fisicamente. Mas Deus providenciou Jesus para vir pagar o preço pelo pecado, morrer no meu e no teu lugar e fazer essa ligação novamente entre Deus e o homem. Então nós fomos restabelecidos na posição que nós estávamos no Éden. Nós fomos restabelecidos numa posição de comunhão com Deus, numa posição de plenitude com Deus. Mas como a gente vai acessar e a gente vai viver, você pode dizer, mas pastor, e por que a vida está tão difícil? E por que tanta coisa tem acontecido? E por que eu não tenho usufruído de tudo isso? Porque nós precisamos a cada dia renovarmos a nossa mente. Quanto mais eu renovar a minha mente, quanto mais eu entender da palavra de Deus, de tudo que Deus tem para a minha vida, mais eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não estou dizendo que uma vida com Deus, ela vai te livrar de aflições, porque Jesus disse, no mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele já venceu o mundo para nós. Qual é o nosso trabalho? É nós entendermos isso e vivermos pela fé, baseados nisso. Porque existe muita coisa para vivermos, existe uma plenitude em Deus para nós vivermos. Existe muita coisa para acessarmos, mas por que muitas vezes a gente não acessa? Por causa da nossa imaturidade. Então nós precisamos amadurecer no Senhor e precisamos renovar o nosso entendimento a cada dia, para que a gente possa viver, para que a gente possa não apenas experimentar, mas usufruir na plenitude de tudo que Deus tem para nós. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 24. Não sei se você sabe, naquela época em que isso foi escrito, principalmente na região em que Paulo está escrevendo e enviando essa carta, existiam muitas competições atléticas, que a gente vê, às vezes até nos filmes, os gregos participando de competições, eles eram muito ativos em relação a isso. E aqui ele diz assim no versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, ele está dizendo, correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Ele está dizendo, esses atletas que participam dessas corridas, todos treinam, todos se dominam em tudo, para participarem de uma corrida, para participarem de uma competição. Mas esses que estão participando de uma competição, apenas um vai levar o prêmio. Apenas um vai vencer aquela corrida, aquela competição. Mas mesmo assim, todos se dominam em tudo. O atleta, ele se domina em tudo. Ele desenvolve disciplina, ele abre mão de muitas coisas que vão afastá-lo daquilo que ele deseja, que é se desenvolver fisicamente, se desenvolver mentalmente para vencer aquela corrida. Eu me lembro de uma luta específica de Muhammad Ali, que é um dos maiores boxeadores da história, e eles estavam para entrar no ringue, e antes existe um corredor que eles passam, né? Um atleta de um lado, outro atleta do outro lado, eles não têm contato antes de entrar no ringue, e ele ia enfrentar George Foreman. Talvez você já tenha ouvido falar das panelas George Foreman, Polishop. E hoje ele faz essa propaganda, mas ele é um boxeador aposentado. E ele era muito forte, ele era muito bom. E Muhammad Ali também. E antes de entrar, a equipe dele estava atrás dele, e ele lá se preparando, se aquecendo. E aí ele olha para trás, e ele vê a cara da equipe dele, que está totalmente cabisbaixa. Eles estão pensando, ele vai enfrentar George Foreman. Ou seja, George Foreman vai quebrar Muhammad Ali. E aí ele vira e dá uma bronca na equipe. Ele diz, se eu entrar no ringue com essa atitude que vocês estão aqui, eu vou perder. Quem é George Foreman? Ele vai enfrentar Muhammad Ali. E ele mudou a atitude. Ele disse, se eu entrar desse jeito, eu vou perder.
Mas ele disse, eu vou entrar e eu vou vencer. George Foreman, que tem que ter medo de mim. Você sabe que nós, como cristãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós carregamos o poder para vencer qualquer situação. E às vezes a gente se levanta e olha, nossa, que dificuldade. Olha isso que está se levantando contra mim. A gente tem que olhar para a dificuldade e dizer, o que é essa dificuldade perto de mim? O que é essa dificuldade perto do Deus que está dentro de mim? Eu vou vencer essa dificuldade. Ela vai se arrepender de ter se levantado contra mim. Porque eu vou destruir todas as dificuldades. Eu vou destruir as obras do inferno. As obras de Satanás. Satanás não sabe com quem ele está mexendo. Quando ele se levanta contra você, você precisa ter esse tipo de mentalidade. Nós precisamos ter esse tipo de mentalidade. Nós somos mais que vencedores. E deixa eu te dizer, ele entrou no ringue e ele venceu o George Foreman. Ele levou algumas pancadas, sim. Ele levou alguns socos, sim. Bem fortes, às vezes. Às vezes até cambaleou. E eu sei que, às vezes, a gente leva umas pancadas aí. Eu sei que, às vezes, algumas situações se levantam que a gente diz, uau, não está fácil. Mas não quer dizer que, porque você levou uma pancada, você perdeu, não. Não quer dizer que, porque até você caiu, que, às vezes, ele até, dá uma cambaleada, cai, levanta. Mas depois que ele cai, existe uma contagem. E só se ele permanecer caído durante aquela contagem é que ele vai perder. Mas se você deu uma queda, meu irmão, se você deu um deslize, levanta. A luta não acabou. E a vitória é sua. Você só precisa permanecer na posição. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Porque enquanto não entendermos quem nós somos em Cristo, a gente vai deixar as dificuldades nos parar. A gente vai deixar a dificuldade se levantar e a gente olha para ela e diz, uau, eu vou voltar. Eu vou pegar um outro caminho mais fácil. Certa vez eu vi o pastor Myles Monroe fazer uma analogia bem interessante sobre o leão na selva. E ele comparava com o elefante. O elefante é muito maior que o leão. O elefante é muito mais forte do que o leão. Ele tem uma estrutura física muito maior. Eu acho que uma patada do elefante em cima do leão esmagaria ele completamente. Mas o elefante, ele não tem a atitude que o leão tem. O elefante, quando ele olha para o leão, ele diz, predador, estou ferrado. Vou tentar correr, mas eu não tenho nem velocidade para correr dele. Eu já vi algumas cenas da selva em que o leão está correndo atrás de algum animal que é uma presa. Mas, de repente, aquele animal se vira para o leão e o enfrenta. E o leão para e retrocede. Porque houve uma mudança de atitude daquele animal. O leão, ele tem uma atitude de vencedor. Quando ele olha para o elefante, ele olha bem maior, bem mais forte, mas ele diz, oh, uau, que refeição grande. Ele diz, uau, vou ter uma boa alimentação agora. E ele vai para cima da dificuldade para enfrentá-la. E o outro, muito maior, ele olha e diz, uau, um predador, eu preciso fugir. Como eu e você estamos olhando para as circunstâncias que se levantam? A gente está olhando, uau, é muito grande, não tem como eu errar. Daqui eu vou acertar. Ou uau, é muito grande, vai me vencer. É a nossa mudança de atitude que vai determinar o nosso resultado. Como a gente vai olhar para as situações e vai enfrentar. Uma das confissões de fé que eu faço é que eu tenho a sabedoria de Deus em mim para resolver qualquer problema que aparece. E que eu carrego o estoque de soluções. E que não existe problema que eu não possa resolver. Então, por gerar essa mentalidade em mim, qualquer problema que aparece eu resolvo. Não existe problema que eu não vá resolver. Mas eu não estou falando isso para me exaltar. É por causa da sabedoria de Deus na minha vida. Que está disponível para cada um de nós. Nunca houve uma missão do trabalho que alguém dissesse, Guilherme, resolve isso. Que eu não resolvesse. Eu sei que eu vou resolver. Se for difícil, eu resolvo. Se for impossível, dá 5 minutinhos para eu orar, que Deus vai me dar a solução e vai chegar. Mas percebe que isso é uma mudança de atitude por causa da mentalidade? Existem coisas que não precisam de talento, precisam de atitude. Eu preciso ter certo dentro de mim. O que se levantar, eu vou resolver. O que se levantar, o Deus que está dentro de mim vai me capacitar para resolver qualquer situação. Mas quando a gente tem uma mentalidade de o que se levantar, eu vou ver se eu consigo resolver.
Então a gente já entra na dúvida. E a dúvida, ela não opera junto com a fé. Uma anula a outra. Se eu tenho fé, eu não tenho dúvida. Se eu tenho dúvida, eu não tenho como andar em fé. E nós andamos por fé. Nós não andamos pelo que nós vemos. Essa nova criação em Cristo nos colocou em uma posição onde nós nascemos espiritualmente. Então nós iniciamos uma vida de fé. Você percebe que quando você aceita Jesus, você vem aqui na frente, você levanta a sua mão, vem aqui à frente, e isso está acontecendo, vai acontecer cada vez mais nessa igreja. A gente vai ganhar esse bairro, a gente vai avançar, a gente vai mudar esse lugar, porque nós carregamos o estoque de soluções não só para nossas vidas, mas para a sociedade em que nós estamos inseridos. E a pessoa recebe Jesus, vem aqui na frente, a gente faz uma oração com ela, ela confessa Jesus como Senhor de sua vida e volta para o seu lugar. Você sabe que os problemas dela não acabaram. Você sabe que ela não sai daqui, se ela estava com um problema financeiro, a igreja não vai depositar um dinheiro para resolver todos os seus problemas financeiros. Mas ela nasceu de novo. Ela ganhou uma nova vida. Ela ganhou uma nova força que vai ajudá-la a resolver todos os seus problemas. Ela ganhou acesso a Deus, ela ganhou acesso ao céu. Mas isso tudo ela vai acessar pela fé. Porque ela não vai voltar para o seu lugar com todos os problemas resolvidos. Ela não vai voltar, não, agora acabou tudo. Não, ela vai voltar agora andando em uma nova vida de fé. Pela fé ela crê que ela nasceu de novo. Ela crê que o Espírito Santo passou a habitar dentro dela. Então, desde o novo nascimento, nós passamos a viver em fé. O novo nascimento é pela fé e tudo que a gente vai experimentar como consequência do novo nascimento, a gente vai experimentar pela fé. Eu me lembro que há um tempo eu fui transferido para trabalhar no Ministério Público. E quando fui trabalhar lá, no primeiro mês a gente ficou estagiando no Recife, conhecendo todas as promotorias de justiça, conhecendo como funcionava o trabalho. E no militarismo, tudo é feito pela antiguidade. Ou seja, quanto mais antigo, maior chance, melhores oportunidades vai ter de escolher as coisas, escolher para onde ir trabalhar, escolher. Tudo é por antiguidade. E eu era o menos antigo, que a gente chama de mais recruta, ou seja, quem é militar já conhece, né? Já ri logo. Quem já foi militar sabe como é. Eu era o mais recruta, então chegaram 10. O pessoal às vezes com 30 anos de profissão, 25 anos, e eu com 9 anos à época. Ou seja, o pior, naturalmente falando, viria para mim. E o pessoal começou a dizer, olha, vocês vão trabalhar no interior, vocês devem ir para o sertão, é Pernambuco todo. Cada um vai pegar um lugar. E eu disse, Senhor, eu tenho que ficar por perto. Eu tenho minha igreja, eu não posso me afastar daqui não. Eu tenho que ficar por perto. E aí, comecei a confessar. O melhor lugar de todos vai ser o que eu vou trabalhar. O melhor lugar vai ser o que eu... Por mais que eles pensem que eles estão me enviando para o pior lugar, eles estarão me enviando para o melhor lugar. A graça de Deus está sobre a minha vida. Eu vou experimentar de grande favor diante dos meus superiores, diante dos meus chefes, diante dos meus colegas. E grande favor vai se mover para me favorecer, para me fazer trabalhar nos melhores lugares. E quando eu vejo, saiu a informação de que eu iria trabalhar em Nazaré da Mata. Eu disse, 70 quilômetros de Recife, então não está tão longe, não vou para o sertão, dá para continuar na igreja, já está bom. E alguns ficaram por aqui, região metropolitana, alguns ficaram no Recife em si, e eu queria muito ter ficado no Recife. E fui para o interior. E aí eu ia de moto, e ia orando em línguas, depois começava a cantar aquela música. Existe um favor que me acompanha todo dia, por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível, que traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Aí eu começava, eu sou abençoado ao entrar, abençoado ao sair, eu experimento de grande favor de Deus. O meu local de trabalho em Nazaré da Mata vai ser o melhor de todos os locais. Todos vão ficar surpresos com o grande favor que eu vou experimentar naquele lugar. Não haverá lugar melhor para trabalhar do que o lugar que eu trabalho. Grande favor, grande favor. E aí eu ficava aquele, grande favor, sozinho na moto, grande favor, irebrababa, grande favor. E cheguei lá,
Comecei a trabalhar, daqui a pouco só, tu vai ficar nessa sala aqui. Eu tenho uma sala que os promotores, quando eles chegam lá, algum promotor de justiça, e o promotor, não sei se você sabe, é praticamente a maior autoridade dentro do Ministério Público. E aí ele chega, alguns chegam lá e dizem, rapaz, na minha promotoria eu não tenho uma sala dessa para mim. Eu tenho 2 salas assim para mim, uma antessala com a outra sala para mim. Como não tem ninguém do Ministério Público aqui, eu posso falar, porque senão, né, os outros querem ir para o meu lugar também. Mas ninguém derruba não, que Deus colocou, ninguém derruba não. E aí eu fico lá, tenho uma situação extraordinária de trabalho. Eu me conectei com todos os promotores da área de uma forma sensacional, que quando surgiu uma conversa de apresentar alguns policiais de volta para a polícia, sair do Ministério Público, foi a maior confusão lá, porque ninguém queria que eu saísse. Não, o Guilherme não vai sair. E os que ficaram no Recife, houve uma mudança e todos os que ficaram saíram. O que eu queria, que era ficar no Recife, quem ficou nesse lugar, saiu. E eu, que era o mais recruta, né, que a gente fala o menos antigo, teria a possibilidade maior de sair, de ser o menos privilegiado, fui o mais privilegiado. Por causa do favor. Por causa do favor de Deus. Então, quando nós desenvolvemos essa mentalidade, a gente vai viver aquilo que Deus tem para nós. A gente vai acessar o melhor, a gente vai viver o melhor. Mas o problema é que uma mentalidade religiosa, ela quer te colocar para baixo. Você é pequeno, miserável, pobre, cego, nu. Meu irmão, isso está na Bíblia. Mas vai ver o contexto em que isso está. Era de pessoas que achavam que eles eram alguma coisa neles. E ele diz, porque não és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te. Pessoas mornas. E pessoas que achavam que o que elas eram era por mérito pessoal. Que estavam cheias de posição pessoal, de soberba. E achavam que eram alguma coisa sem Deus. Não é para nós isso. Nós somos a coroa da criação. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva. Ninguém mexe com você não. Não pode mexer não. Não pode mexer. Eu estava falando no Rema esses dias, ministrando aula lá, sobre algumas coisas profissionais que eu vivi, que aqui por causa da transmissão eu não posso abrir completamente, mas eu passei por muita perseguição no trabalho. Eu passei por muita gente que se levantou várias e várias vezes. A pessoa procurava onde eu estava trabalhando para ir lá me prejudicar. E algumas pessoas passam por perseguições, mas na verdade é por causa de erros delas, porque elas dão cabimento, andam fora da palavra, não era o meu caso. E outras passam por perseguições por andar na palavra. E era isso que eu estava vivendo. Mas Deus, ele mudou a situação de uma forma tão extraordinária, que a pessoa que me perseguia, a pessoa que tentava me derrubar, ela precisou ir no meu trabalho, ir no meu local de trabalho, e ouvir todos os meus superiores falando bem de mim e me elogiando. E ele, no final, acabou me elogiando. Eu fui dar instrução para alguns policiais, e aí um deles chegou e disse, olha, eu ouvi muitos elogios sobre você, sobre a sua instrução. E eu estou vendo que foi melhor ainda do que o que falaram. Eu disse, quem foi que falou? Ele disse, foi tal pessoa. Aí eu disse, tal pessoa, aquele que me perseguia, aquele que me derrubava. Ele estava fazendo propaganda minha. Por causa do favor. Por causa do favor de Deus. A Bíblia diz, põe uma mesa na presença dos meus inimigos. Então não é que você vai viver em um lugar onde não vai existir inimigos, onde não vai existir problemas, mas onde você está, Deus vai te exaltar. Existe uma porção do favor de Deus indo ao teu encontro agora mesmo, preparando um caminho para você. E como você vai usufruir disso? Renovando a sua mentalidade, entendendo quem você é em Cristo. Porque depois de ter algumas experiências com Deus, você passa a se desenvolver mais naquelas áreas onde você teve experiência. E quando se levanta uma outra dificuldade, você olha para trás e diz, ó, eu já venci aquela, teve aquela outra que eu venci, teve aquela outra que Deus fez isso e fez aquilo e mudou. Aí você olha para a próxima e diz, vai ser mais uma. Mais uma vez que Deus vai me honrar. Mais uma vez que Deus vai me levantar. Mais uma vez que Deus vai mudar as circunstâncias, mudar as situações para me abençoar. Então a gente precisa a cada dia desenvolver essa mentalidade, meu irmão. Aquele que está tentando te derrubar,
Ele está te levando para o teu propósito. Porque Deus reverte maldição em bênção. Deus reverte aquele mal que tentaram fazer contra você para te abençoar. Você não foi chamado, meu irmão, para viver sofrendo. Você pode passar. A Bíblia diz, no mundo passareis. No mundo tereis aflições. E ele diz ainda, se alegrem quando passardes por muitas provações. Mas ele diz quando passardes. Ele não diz quando morardes nas provações. O povo hebreu foi aprisionado no Egito. Eles saíram da sua terra e foram para o Egito quando José governava. José estava debaixo de Faraó e começou uma grande fome em toda a terra e só o Egito tinha suprimento, por causa da visão que Deus deu a José. Disse, olha, vai ter 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Nos 7 anos de fartura, junta celeiros, junta muita semente, junta todo o suprimento, porque nos anos da falta vocês vão ter. Não só para vocês, mas vão ter para os outros. Quando começou a falta, os outros vieram procurar o Egito para se alimentar. E alguns desses foram a família de José. Os mesmos que venderam José. José foi vendido como escravo. E esses que venderam foram lá depois atrás de comida. Quando chegam lá, encontram José como governador. Então, aqueles que tentaram prejudicá-lo, depois estavam indo atrás dele para pedir ajuda. É assim que Deus faz na vida da gente. Aquele que tenta nos lançar em um lugar ruim, Deus exalta, Deus nos exalta. Mas a nossa mentalidade não deve estar na exaltação para pisar ninguém, mas para abençoar. Eu fui abençoado para abençoar, não para me vingar. Agora, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai se arrepender. Misericórdia. Vai se arrepender por quê? Porque eu vou me vingar. Eu já cantei muito essa música, viu? Quando eu não tinha revelação. Quem me viu passar na prova. Mas só que eu cantava com a mentalidade de vai se arrepender porque não me ajudou. Não porque eu vou prejudicá-lo. Mas às vezes, né? Você pode ter uma mentalidade de vai ver, vai se arrepender. E outro dia a gente estava vindo para cá e eu ouço muitos tipos de música. Hoje a gente estava ouvindo um pagode gospel, às vezes a gente ouve um forró gospel, às vezes a gente ouve uns corinhos do fogo, deixa o menino rodar. E nesses dias a gente estava vindo para cá e estava ouvindo umas músicas bem do fogo mesmo. A gente via que era daqueles círculos de oração bem afogueados. E aí o ministro lá estava cantando, né? Deus vai te exaltar, Deus vai fazer, Deus vai... Aí daqui a pouco ele disse, tua vizinha vai ter que ver. Eu disse, oxê, por que a vizinha vai ter que ver? Qual é o meu propósito em ser exaltado? É para os outros verem? É para alguém ver e dizer, olha, para ali, como Deus está abençoando ele. É para gerar, né, essa exaltação pessoal. Então eu disse, não, pula essa música aí, vamos para outro coro do fogo, outro corinho do fogo, que esse aí não dá não. Então a gente tem que ter cuidado nessas coisas. E José estava lá e chegaram os irmãos dele que o venderam. E ele disse, olha, faz o seguinte, traz painho para cá. Vai lá buscar painho e manhã. Traz eles para cá, traz todo mundo para cá, que aqui vocês vão ter boa vida. E eles passaram a viver no Egito em uma situação muito boa, porque o governador do Egito era da família deles. Só que passou o tempo, morreu o faraó, morreu José, entrou outro faraó, e depois um faraó que chegou não reconheceu o que José fez, e aprisionou toda a família dele, todo aquele povo que se levantou ali, ele aprisionou. E eles começaram a viver como escravos, e Deus disse, ó, vou libertar vocês, vou tirar vocês daqui. E Moisés conduziu esse povo pelo deserto até a terra prometida. A terra prometida era a terra que eles haviam abandonado. Quando eles foram para o Egito, eles abandonaram a terra. E nesse tempo eles estavam voltando para reconquistar aquilo que foi perdido, aquilo que foi abandonado. A nossa vida com Deus, a gente vivia no Éden, a gente vivia na plenitude e a gente abandonou aquilo com o pecado. Aí Jesus veio para fazer o quê? Nos levar de volta para essa posição. Tudo que está no Velho Testamento, tudo aponta para Jesus. Tudo tem um cenário profético que aponta para o que Jesus faria a nosso respeito e o que ele já fez. Então, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente precisa enxergar Jesus em tudo. Moisés é uma figura de Jesus, que estava levando o povo que estava aprisionado, que estava como escravo, levando para uma terra de plenitude.
A Bíblia diz que lá precisavam de 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina o tamanho do cacho de uva. A terra que mana leite e mel. A terra que tinha de tudo, do bom e do melhor. Grande fartura. E o povo saiu do Egito para ir para essa terra que Deus havia entregado a eles. E esse trajeto, ele não duraria 1 mês, se eles fossem em linha reta para lá. Mas eles não foram para lá em linha reta, demoraram 40 anos no deserto para chegar lá. Imagina, um trajeto de alguns dias, vamos dizer 20 dias, era cerca de 5 a 8 milhões de pessoas. Então, um trajeto um pouco demorado, 20 a 30 dias, mas passaram 40 anos. Por quê? Porque eles não tinham mentalidade para estar no lugar que Deus tinha preparado para eles. Por isso eles ficaram no deserto. Sabe que o seu tempo de deserto ele vai ser proporcional ao desenvolvimento da sua mentalidade? Quando eu desenvolvo a minha mentalidade para acessar aquilo que Deus tem para mim, então eu passo a acessar aquilo que Deus tem para mim. Mas quando eu fico com uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de pequeno, uma mentalidade de pobre, eu não sou nada, eu sou pequeno, eu não mereço isso, eu não posso acessar isso, então eu acabo atrasando a minha chegada na terra prometida. Deus já nos entregou a terra, Ele já nos colocou nesse lugar. Em Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já estamos lá, a gente só precisa usufruir do que já tem aqui. E como eu vou usufruir? Desenvolvendo a minha mentalidade, entendendo quem eu sou em Cristo. Quando eles já estavam perto da terra, Deus falou com Moisés, levanta um de cada tribo, eram 12 tribos, levanta um e envia para a terra, para eles espiarem a terra e voltarem. Eles foram, Moisés assim o fez, eles foram, chegaram na terra, olharam e voltaram. E trouxeram um relatório para Moisés. Moisés, olha, a terra de fato é próspera, a terra é muito grande, muito boa, só que existem gigantes lá, os homens lá são muito grandes. A gente era como gafanhotos perto deles. E aos nossos olhos a gente se via como gafanhotos. E aos olhos deles também a gente era como gafanhotos. Só que eles não foram vistos. Porque quando eles pegavam espias, eles prendiam e matavam. Porque eles sabiam que era alguém que estava tentando tomar a terra. E como eles poderiam dizer? Aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos. Porque na mentalidade deles, eles se viam dessa forma. Então eles entendiam, eles vão nos ver dessa forma também. Isso é uma verdade. E eles começaram a falar das dificuldades. Olha, não dá, Deus prometeu, né? Deus enviou uma proteção durante a noite para nos aquecer no deserto, a roupa crescia no corpo. Pensa comigo, a roupa crescia no corpo. Eles eram protegidos do frio extremo do deserto à noite, eram protegidos do calor extremo durante o dia. Deus proveu comida no deserto todos os dias, descia um maná. Depois o povo reclamou porque queria comer carne. A Bíblia diz que Deus ia mandar carne, tanta carne, para eles comerem até sair pelos narizes. Deus disse dessa forma, acho que até Deus já estava, né? Aleluia, que povo, pelo amor de mim, que povo. Deus mandou comida para eles. Aí quando chega nesse momento, esse Deus que fez tudo isso por eles, eles duvidam. Certo? Olha, ele fez tudo isso, e ele entregou a terra, mas lá tem muito gigante. Lá não está fácil não. Aí 2 se levantaram, Josué e Caleb, e disseram, eia, a Bíblia diz assim, eia, subamos animosamente e vamos possuir a terra, porque o Senhor já nos entregou. Aleluia. E sabe quem foi que entrou na terra? Eles. Mas esses que duvidaram não entraram. Mas nós não seremos dos que duvidam. Nós não seremos dos que retrocedem. E eu digo para você, eia, subamos animosamente e vamos possuir tudo aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida, meu irmão. Não deixa nada te parar. O Deus que habita dentro de você é muito maior do que qualquer dificuldade. É muito maior do que qualquer coisa que se levanta. Você carrega dentro de você o Espírito Santo. E Ele te capacita a desenvolver a si mesmo em tudo aquilo que você precisa se desenvolver. Porque para eu acessar algo, eu preciso me desenvolver. E Deus diz, olha, renova a tua mente para você acessar a boa, agradável e perfeita vontade que eu tenho para você. Só que Ele mesmo me dá a força para renovar a minha mente. O que é que eu preciso? Me colocar à disposição. Dizer, Senhor, eu estou aqui, me usa.
Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Quem quer ser usado pelo Senhor aqui? Então vamos tomar posição, meu irmão. Vamos tomar posição baseados em quem nós somos em Cristo. E vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Quando nós estamos plantados no lugar certo, a gente vai florescer. E a gente está lançando o selo comemorativo do aniversário dessa igreja. E o tema é tempo de frutificar. Tempo de frutificar, tempo de frutificar. E essa frutificação não é apenas para a igreja como templo, mas é para mim e para a tua vida. Você vai viver isso na sua vida. E você sabe que para frutificar, uma árvore ela precisa estar plantada, ser regada, crescer e amadurecer. Quando ela chega no amadurecimento, ela começa a frutificar. Então nós estamos vivendo um tempo de amadurecimento. E sempre que Deus vai trazer um grande crescimento, Ele traz instruções específicas, que passam por renovação da mente, por santidade. Santidade é estar separado para um propósito. Não é apenas eu não me envolver com o pecado. Santidade é eu ser separado para algo. Fui separado com esse propósito. O pecado é só uma distração, que eu não quero ter na minha vida, que eu não vou ter na minha vida. Ele nos chamou à santidade antes que houvesse pecado. Ou seja, o chamado dele, seja santo, não é uma resposta ao pecado. É algo para dizer para mim e para você, seja separado para esse propósito. Eu tenho um propósito para a tua vida. Eu tenho algo para fazer na tua vida. E eu tenho algo para fazer na vida das pessoas através de você. E eu queria já chamar o louvor. E eu tenho algo para fazer na vida das pessoas através de você. Eu estava vendo ontem um trecho de um documentário que eu vou assistir completo. Ontem não deu tempo. Eu falei para tu. O maior evangelista Billy Graham. Quantas almas aquele homem ganhou para Jesus? Quanta gente, quanta coisa ele se abdicou. Ele tinha os presidentes dos Estados Unidos que o procuravam. Ele não procurava presidente, não. Os presidentes procuravam por ele. Teve certa vez que ele foi orar e ele disse para a esposa: se eu vou orar e se alguém ligar, não me interrompa. Se o presidente dos Estados Unidos ligar, não me interrompa, porque eu estarei em audiência com o rei dos reis. E o presidente dos Estados Unidos ligou. E a esposa dele disse: ligue depois, ele está orando. Uau! É a maior autoridade política do mundo. Mas nós somos autoridades celestiais, ainda maior do que eles. Quando a gente entende quem a gente é em Cristo, meu irmão, nada nos para. Nada nos para. Ah, pastor, então tudo vai ser fácil aqui? Não. O diabo vai pintar quadros. Sabe qual é o poder que o diabo tem sobre a tua vida? Lançar sugestões. É isso que ele pode fazer. O inimigo não pode tocar na tua vida. Ele lança sugestões. Ele levanta problemas na tua frente. Ele pinta quadros para tentar te fazer falar aquilo que ele está pintando para você. Deus tem um quadro de um lado. O diabo tem um quadro do outro. Deus quer que você fale o que está nesse quadro. E esse quadro aqui está aqui na palavra. E o diabo pinta um outro quadro. E aí você olha e decide qual você vai falar. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Marcos 11:23. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, a fé, como está em Hebreus 11, a fé é a certeza daquilo que eu espero, é a convicção de fatos que eu não vejo. Então a fé é uma certeza, mas ela entra em operação por aquilo que eu falo. A fé, sem palavras, ela não vai gerar mudança, não vai gerar transformação. Por isso que ele diz: se alguém disser a este monte. Ou seja, o diabo pinta um quadro e tenta fazer você dizer. Olhar para o quadro e dizer: está difícil, está impossível, não vou conseguir, não tem como eu vencer dessa vez. Mas aí você olha para a palavra e a palavra diz: você é raça eleita, sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva.
o Espírito Santo habita dentro de você. Ele te conduz a toda a verdade. Já existe dentro de você tudo que é necessário. E nós precisamos nos levantar em fé, entendermos cada vez mais quem nós somos em Cristo e nos mover de acordo com esse entendimento. E eu vou te convidar para fazer algumas confissões de fé junto comigo. Mas antes disso eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida, para acessar tudo isso que eu estou falando aqui. Não vai ser uma caminhada perfeita, só flores, não. Mas vai ser muito melhor do que é sem Ele. E você vai ter acesso a coisas que você não teria como acessar se não fosse nele. Primeiramente a salvação. Eu sei para onde eu vou. Se hoje eu partir para o Senhor, eu sei para onde eu vou. Se hoje Jesus aparecer nas nuvens e todos os sinais indicam que a qualquer momento isso vai acontecer, e como num piscar de olhos a gente vai sumir, eu sei que eu vou sumir quando Ele aparecer. Eu sei que eu vou entrar para a eternidade com Ele, para reinar juntamente com Ele. E aí eu faço uma pergunta: você sabe disso também? Você tem essa certeza? Se você não tem, se você ainda não fez Jesus Senhor da tua vida, eu te convido a levantar a tua mão. A gente vai orar por você, vai celebrar junto contigo, e você vai passar a fazer parte da nossa família. Tem alguém que ainda não é salvo e quer receber Jesus nessa manhã? Acredito de fato que todos aqui sejam salvos. E se não for, se você não quis levantar, pode me procurar também no final e receber Jesus. Mas eu te digo, não deixa nada te impedir de tomar essa decisão. Essa é a melhor decisão da vida, a mais importante. E agora eu convido todos a ficarem de pé. E se levanta por dentro, não apenas por fora, não apenas o teu corpo, mas se levanta em uma atitude interior. A alegria é o fruto do Espírito, e ela não se baseia em circunstâncias naturais. Ah, pastor, mas as coisas não estão fáceis. Se alegra, se alegra. A fé recebe antes de ver. A fé celebra antes de ver acontecer. Antes de ver a manifestação, você já celebra. Isso é uma prova de que você está em fé. E aquilo que a gente disser e não duvidar no nosso coração, mas crer no que estamos dizendo, vai acontecer. Então eu te convido a repetir o que eu vou dizer. Mas não repete simplesmente como uma obediência ao pregador, mas declara isso, crendo que enquanto você fala, coisas estão se manifestando no reino espiritual. Coisas estão sendo geradas para a tua vida. Aleluia. Diga: eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou fazer tudo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Por causa dessa palavra, eu estou crescendo em graça e favor, em sabedoria e unção. E a cada dia eu vou manifestar o fruto do Espírito na minha vida. Eu não vivo pelo que vejo, eu não vivo pelo que sinto, mas eu vivo pela fé. Eu creio que Jesus morreu para me dar a vida eterna, mas Ele ressuscitou e Ele me conduziu para um lugar de vitória, para um lugar de avanço, para um lugar de autoridade. E nesse momento eu cresço, eu avanço, eu me desenvolvo em tudo aquilo que Deus tem
para a minha vida, a minha cidade, o meu bairro, a minha rua serão transformados pelo poder de Deus através de mim. Haverá um grande fluir de salvação neste lugar através da minha vida, e eu me coloco à disposição para manifestar a glória de Deus a cada dia. Bondade, fidelidade e misericórdia me acompanham todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 O povo do mundo está celebrando uma mentira. Quando vem carnaval, o povo pula, o povo dança, o povo celebra uma mentira, como se fosse verdade. Mas nós estamos celebrando a verdade eterna, imutável. Por isso que eu celebro, meu irmão. Eu já pulei uma mentira lá fora, aqui eu pulo uma verdade. Aqui eu celebro de verdade. Não como se fosse uma mentira, não como se eu estivesse em um velório. Mas nós estamos em um lugar que é comandado por alguém que de fato morreu, mas ressuscitou para me dar a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Chegou um pedido de oração que a gente vai orar por Jaciane. Ela está sofrendo com ansiedade e nós cremos em um Deus que tem a paz que excede todo o entendimento. A gente estava lá em Surubim, ministrei aula na sexta e fiquei na casa do pastor, dormi lá, e no sábado ministrei de novo. Quando cheguei na sexta, que a gente estava jantando, a sobrinha dele estava no hospital, passou por algum problema lá de saúde e estava no hospital. Chegou o pedido, a gente orou à mesa, enquanto jantávamos a gente orou e pela fé declarou a cura, a restauração completa. E no outro dia eu fiquei sabendo que na hora em que a gente estava orando, ela ficou boa e teve alta do hospital. E dentro de alguns minutos ela saiu do hospital. Então existe um poder na oração. Aleluia, aleluia. Pai, nós te apresentamos nesse momento Jaciane, Senhor. Nós te apresentamos toda a ansiedade que ela possa estar vivendo nesse momento, mas que não faz parte da vida dela, não faz parte do corpo dela. Nós declaramos uma mente sã, uma mente saudável, todas as emoções saudáveis, toda a doença na alma, toda a opressão do inimigo, tentando trazer tristeza, trazer dor. Nós determinamos o fim disso agora, em nome de Jesus. Declaramos paz, a paz que excede todo o entendimento, invadindo o seu ser nesse momento, invadindo sua alma, trazendo refrigério, trazendo óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria, aleluia, aleluia, aleluia. Toda depressão, toda angústia caindo por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos pela fé um novo tempo em sua vida, em nome de Jesus, amém. Então fica de pé, vamos orar. Mais alguma coisa? Terça-feira teremos terças de oração. Então nessa terça, se você puder, vem orar. A gente precisa preparar um ambiente, e quanto mais gente estiver ligado em oração aqui, mais a gente vai estar aceso e preparado para tudo que Deus tem para fazer nesse lugar. Amém? Mais tarde, vem para o culto, teremos uma palavra abençoada à noite, e se eu fosse você, eu não perderia. Amém? E quem disser para mim que mora longe, se ganhar de mim, eu dou R$100. Mora mais distante que eu dou R$100. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã na Tua presença, obrigado pela Tua palavra,
Obrigado por tudo que o Senhor derramou nos nossos corações, Pai. Que nós possamos crescer cada vez mais no entendimento da Tua palavra, no entendimento de quem nós somos no Senhor. E possamos amadurecer para experimentar, acessar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te damos graças, despedimos cada um dos nossos irmãos em paz e em proteção para as suas casas, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, queridos, até mais tarde.